Boa noite, igreja. Vamos começar essa adoração lembrando que o Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, para a glória dele.
e para nossa satisfação por pertencermos a um Deus que prepara tudo para o nosso bem. Independente da circunstância, independente do seu dia, você chegou ao melhor momento do seu dia, momento de adorar o Senhor. Coloque-se em pé, momento de adorar junto, porque a nossa vida é uma vida de adoração. Mas momento de rever os irmãos, momento de estar em comunhão, momento de estar em adoração. Chegou a hora, querida, aproveite esse momento. Apresente-se ao Senhor com canções, com orações, sua vida no altar do Senhor. Vamos adorar? Essa é a hora da adoração. Para Ele teu coração. Assim como estás para adorar. Assim como estás diante do
Podemos sair totalmente diferentes de como entramos, se deixarmos que Ele entre no nosso coração, faça as mudanças necessárias. Senhor, é diante de Ti que estamos, o único digno. Não há nome maior do que o nome do Senhor. Não há pessoa, personalidade que seja maior do que o Senhor. Nós temos consciência que entramos em adoração comunitária diante de um Deus eterno, de um Deus todo-poderoso, um Deus imortal. É a Ti, Senhor. Consagramos a nossa vida mais uma vez. Receba a nossa consagração, a nossa adoração. Receba o Teu povo no Teu altar. Se manifesta em nosso meio, para em nome de Jesus. Amém. Vamos dizer, Ele é único. único que é digno de receber a honra e a glória.
verdade, Senhor, consagramos o que temos, sobretudo o que somos, em teu altar, Pai. Obrigado por esta noite, quando estamos em tua casa. Obrigado por esta noite, quando estamos em tua presença. Obrigado pela semana que temos vivido. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado perene sobre nossas vidas. Obrigado porque o teu amor não falha. Obrigado porque de verdade tu tens sido o nosso refúgio em todo o tempo. De eternidade a eternidade tu és Deus. Acima de todos, acima de tudo, tu és exaltado, Senhor. E nesta noite, Pai, louvamos o teu nome, engrandecemos o teu nome, nos quebrantamos diante de ti, pedimos teu perdão por nossos pecados, suplicamos, Senhor, a tua graça sobre cada um de nós. Oramos, ó Deus, para que enquanto entramos por tuas portas com hinos de louvor e nos teus átrios com ações de graças, oramos, ó Deus, para que o teu Espírito ministre aos nossos corações. Que o Senhor traga conosco nesta noite. Que o Senhor dê paz àquele que chegou aflito. Que o Senhor acalme a alma agitada. Que nessa noite o Senhor, tão somente o Senhor, conceda alegria ao triste. E que nós saiamos deste encontro de vida e celebração cheios da tua presença. Queremos, ó Pai, nos esvaziar de nós mesmos. Queremos, ó Pai, nos esvaziar daquilo que nos afasta do Senhor. E queremos, Pai, simplesmente rogar, encha-nos, até que transbordemos da tua presença, ó Senhor amado, ó amado e amável Espírito Santo. Receba, Senhor, o louvor do teu povo nessa noite, a nossa gratidão nessa noite, pois oramos no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Graça e paz da parte de Jesus. Vamos continuar louvando ao Senhor. Você pode sentar por alguns instantes. Nós continuaremos louvando ao Senhor enquanto faremos um movimento muito importante em nossa celebração, em nossas celebrações, quando nós separamos dízimos e ofertas e trazemos ao altar do nosso Deus. Nós estamos aí na penúltima semana de agosto e certamente temos recebido o cuidado do Senhor, da provisão do Senhor, e continuamos como igreja, contando, aguardando, esperando e confiando na provisão de Deus sobre cada uma de nossas necessidades e desafios como igreja local. Nós somos uma grande família, nós somos família de Deus, e unidos, quando contribuímos com dízimos e ofertas, nós estamos possibilitando a ação de Deus neste lugar. Então, meu amado e minha amada, os próximos minutos, enquanto adorarmos ao Senhor, saia de teu lugar. Saia de seu lugar, traga ao altar de Deus teu dízimo, tua oferta. Pastor, não vim preparado hoje. Enfim, você pode fazê-lo através de recursos virtuais, através do Pix de nossa igreja ou dos dados bancários ali projetados. O importante, meus irmãos e minhas irmãs, é que nós tenhamos esta ação, esta prática em nossas vidas. E nas celebrações, nós também cheguemos prontos para ofertar, dizimar e abençoar a obra do Senhor. Vamos continuar adorando ao nosso Deus e nesse momento trazendo dízimos e ofertas. Os corpos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o meu.
Senhor. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Tu és Senhor. Justiça e igualdade.
Adoramos o Teu nome, Senhor. Rendemos graças tão somente a Ti. Obrigado pela Tua provisão, pelo Teu cuidado. Obrigado pela oportunidade que temos nesta noite em trazer dízimos e ofertas como frutos de nossa gratidão, de nossa fidelidade, de nossa confiança no Senhor. Receba a nossa gratidão, a nossa adoração e continue, Senhor, reinando soberanamente sobre nossas vidas e neste culto que prestamos tão somente a Ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Que bom, meus irmãos, reencontrá-los nessa quarta-feira. E eu quero dizer ao Senhor, pelo final de semana, que os irmãos viveram aqui em nossa igreja. Semana muito abençoado. Estava ali embaixo conversando com algumas irmãs e foi um final de semana de momentos importantes. Encontro dos pais aqui na última sexta, encontro de nossa juventude no sábado, duas lindas celebrações no nosso domingo, e eu estava participando do retiro de casais, e ali em Nova Friburgo, um calor danado que estava, sofremos lá com o calor, meus irmãos, que fazia naquele lugar, mas foi um tempo também aprazível, um tempo na presença do Senhor. Quero agradecer aos irmãos pela compreensão, por terem me liberado para esse compromisso anteriormente assumido. Também louvar a Deus por nossa liderança tão madura e tão consolidada aqui, que conduziu os trabalhos de forma plena. Louvado seja Deus. Eu aprendi, meus irmãos, que o bom líder, ele se torna desnecessário. Eu me lembro de um livro de Eugene Peterson, O Pastor Desnecessário. E nesse livro ele dizia da importância do pastor se tornar uma figura desnecessária para que a estrutura funcione. Quando o líder ele se torna desta forma, de certa maneira, desnecessária, porque ele tem uma equipe que trabalha e faz acontecer. E eu louvo a Deus porque, chegando aqui em Jardim Santíssimo, eu encontrei uma equipe já abençoada, consolidada, e temos, nesses 8 meses, caminhado juntos, e o Senhor tem nos abençoado. Louvo a Deus pela maturidade da igreja, louvo a Deus por cada irmão e irmã, louvo a Deus porque o final de semana foi abençoado. Já assisti o culto da manhã e percebi ali um ambiente da graça do Senhor. Vou assistir amanhã o culto da noite também, mas já tive boas notícias e louvo a Deus por tudo que o Senhor fez neste lugar. Mas eu quero nessa noite, quando retorno, eu quero compartilhar um texto que fala no meu coração e depois ler apenas um versículo ou 2 do capítulo seguinte. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Reis. 1 Reis, capítulo 18. Abra a sua Bíblia, 1 Reis 18, a partir do verso 20. Abra a sua Bíblia nessa noite, noite de quarta-feira. Primeiro Reis 18, a partir do versículo 20. O texto diz: Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-no, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus,
e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos novilhos e preparai o primeiro, porque somos muitos. E invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse. E manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Verso 27. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Verso 29. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Verso 32. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei terceira vez, e o fizeram terceira vez. Verso 35. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor. Responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Versículo 38, irmãos. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram a mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Agora salte para o capítulo 19, por favor, meu querido e minha querida. Capítulo 19. Apenas o versículo 9. Apenas o versículo 9. A primeira pergunta que Deus faz a Elias. 1 Reis 19, somente o versículo 9. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Obrigado, Senhor, porque tu és o mesmo Deus de ontem, poderoso, soberano. Tu és Deus hoje e o serás eternamente. Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Deus dos antigos, Deus de nossos pais, nosso Deus. Deus que governa sobre a história e sobre a meta-história. Deus que governa sobre a eternidade. Que o teu nome seja exaltado e que nós hoje, por graça e misericórdia, ouçamos
a tua palavra e sejamos por ela abençoados. Em o nome de Jesus é que nós clamamos, agradecidos que somos e estamos. Amém e amém, Senhor. Todos nós sabemos, irmãos, a narrativa da experiência de Elias em um confronto direto, um confronto agressivo, um confronto intenso com os profetas de Baal. Havia idolatria em meio ao povo de Deus. E no capítulo 18, a partir do verso que nós lemos a partir do verso 20, no capítulo 18, Elias já chama o povo para uma reflexão muito profunda e diz: até quando vocês estarão entre um pensamento e outro? Esse cocheareis, um português mais antigo, mais erudito, na versão que nós temos, a versão que leio nessa noite: até quando vocês transitarão entre um pensamento e outro? Até quando vocês oscilarão na prática de fé que vocês têm? Até quando vocês, em certos momentos, estarão voltados para Yahvé e em outros momentos estarão voltados para Baal? Até quando vocês oscilarão e manifestarão essa fragilidade, essa insegurança, essa instabilidade? Se o Senhor é Deus, sirvam-no. Mas se vocês acham que Baal é Deus, sirvam a Ele, mas decidam-se. Porque diante do Senhor não há possibilidade para essa oscilação, essa instabilidade, essa insegurança, esse negócio meio barro, meio tijolo. Gente que fica em cima do muro, gente que não toma uma postura diante do Senhor, gente que não toma uma decisão. E Elias abre o diálogo com o povo assim, porque havia, meus irmãos e minhas irmãs, um ambiente de prostituição espiritual em meio ao povo de Deus. Havia iniquidade desde o trono, desde o palácio, desde a liderança. E então o Senhor está chamando o seu povo, através de seu profeta, para um conserto, para um arrependimento, para um alinhamento. Ou quem sabe para um realinhamento, para um retorno. E é interessante, meus amados, que o ambiente era tão opressor, tão difícil para o ministério profético de Elias, que em primeiro momento, e essa é sua queixa também no capítulo 19, ele se sente sozinho. Eu estou sozinho. Não existem mais profetas, só restou esse que vos fala. Onde estão os servos e servas do Senhor? Onde estão aqueles que proclamam o nome de Yahvé? Somente eu restei. E no capítulo 18, ele fala: somente eu estou aqui representando o Senhor, e os profetas de Baal são 450. Ele diz assim diretamente: eu estou, humanamente falando, em uma desvantagem numérica, mas ainda assim eu quero que o povo venha para contemplar o que vai acontecer. Porque, meus irmãos, nós enxergamos no capítulo 18 um Elias vivendo um momento extremo em sua espiritualidade, em sua prática ministerial, profética, um momento dramático, um momento de grandes emoções e certamente um momento de manifestação do Senhor, um momento que Elias colocou diante de si para o povo: agora é vai ou racha, agora é tudo ou nada. E esse povo precisa ver o Deus a quem eu sirvo. Esse povo precisa ver o Deus a quem eu represento. Para que esse povo seja lembrado da manifestação de seu poder, da glória de Yahvé. Esse momento é crucial na história deste povo, no advento e na influência dos profetas de Baal e também para o meu ministério. E o Carmelo, meus irmãos, o Monte Carmelo, esse momento do confronto de Elias com os profetas de Baal, pode muito e de muitas formas nos inspirar, inclusive nesta quarta-feira. Porque o texto nos ensina verdades que precisam consolidar a nossa fé e o nosso relacionamento com o Senhor. De antemão, meus irmãos, nós somos orientados
que em nossa espiritualidade não há lugar para instabilidade, não há lugar para oscilação. Ou nós estamos em Cristo, temos uma aliança com Jesus, temos uma aliança com Deus, ou nós não estamos caminhando com Cristo. Não dá para caminhar com Jesus de forma nominal. Quando nós pegamos alguns relatórios antigos do IBGE, nós víamos lá, então, uma gama da sociedade que, no contexto religioso, se dizia católicos não praticantes. E com o passar dos anos, percebeu-se que o número de evangélicos no Brasil foi crescendo e crescendo assustadoramente. E alguns diriam, em primeira análise, isso é muito bom. Mas nós hoje vemos, irmãos e irmãs, um número enorme de evangélicos não praticantes, ou evangélicos nominais. Não, eu sou de tradição evangélica. Ah, que bom. E qual a igreja que você congrega? Não, eu não congrego. Eu já passei dessa fase. Eu já evoluí, já passei para o próximo estágio. Eu não congrego. Eu sou evangélico, eu amo Jesus, acho bonitinha a Bíblia, eu acho lindo assim a mensagem do Evangelho, esse Jesus legal, esse Jesus complacente, esse Jesus, me perdoe o termo, frouxo, que não tem firmeza em sua mensagem, não chama ninguém para a nova vida e para o arrependimento. O Evangelho chocolate, o Evangelho fast food, e eu sou adepto desse Evangelho, o Evangelho fast food, que não alimenta, que não oferece nutrientes necessários, mas que é gostosinho, que no momento inicial você prova e ali você satisfaz o teu paladar, e no fim das contas vai te matando aos poucos. É desse Evangelho que eu sou adepto. Nós vemos um exército enorme hoje, meus irmãos, em todas as denominações conhecidas, em todas, de evangélicos nominais. Isso é uma anomalia, irmãos. Isso é uma anomalia. Isso é uma questão que não tem lógica, que não existe, porque ou você é discípulo ou você não é. Ou você está em Cristo e é a nova criatura, ou você não está em Cristo, simplesmente. E estar em Cristo requer de nós algumas vivências de desdobramentos naturais. Arrependimento, mudança de vida, porque quando nós estamos em Cristo, nós passamos por aquilo que chamamos de conversão. Conversão é metanoia. Metanoia é mudança de direção. E para ser mais literal, metanoia é metanus, é expansão de mente, é mudança de concepção de vida e realidade. É transformação da cosmovisão. Você passa a enxergar a vida e o mundo vigente, a cultura vigente, a partir do ângulo do prisma de Jesus. Então, ou você nasceu de novo, ou você não nasceu de novo. E o discurso de Elias é muito atual para nós. Até quando vocês vão cochear? Até quando vocês vão negociar a espiritualidade? Até quando vocês vão negociar o caminho de Jesus, fazendo concessões umas e outras? Não tem como. Ele fala isso com os seus ouvintes originais, e a palavra de Deus hoje ressoa isso em nossos corações. No segmento de Jesus não há negociação. Ou ele é o Senhor, ou ele não é nada. Ou ele é o soberano, ou ele é nada. Ou ele reina sobre nós, ou ele não está presente em nossas vidas. E precisamos, amados e amadas, entender isto e refletir sobre isso nessa noite de quarta-feira. Elias está diante de um grande desafio, porque os profetas de Baal exerciam grande influência sobre o povo. A necessidade de uma divindade que lhes garantisse fertilidade, colheitas abundantes, enfim, porque desses elementos dependia a sua sobrevivência.
E o povo estava assim vivendo um tempo de seca. Por quê? Porque a mão do Senhor fechou os céus. E por quê? Porque o Senhor queria que o povo olhasse para o alto e se lembrasse de que as bênçãos vêm dele, as bênçãos são reflexos de um caminho de obediência. Não é barganha, meus irmãos. Não é barganha. Mas as bênçãos de Deus, elas acontecem naturalmente na vida de alguém que tem uma aliança com o Senhor. E mesmo em tempos de sequidão, mesmo em tempos de provação, nós podemos descansar na provisão de Deus. E esse povo vivia um tempo de céu de chumbo. Não havia chuva sobre eles por pelo menos 3 anos, um pouco mais. Então havia um clamor, uma necessidade, e Elias então diz, agora é o capítulo final disso. Esse povo ou agora entende que o Senhor é Deus, ou esse povo descamba para os lados de Baal. E Elias propõe um desafio. 2 novilhos, um para eles e um para mim. Que eles construam o altar deles. E que eles façam a prática cultica deles. Que eles efetuem os procedimentos religiosos comuns à sua religiosidade, que eles busquem o seu Deus, que eles clamem a Baal. Interessante que Elias aqui, meus irmãos, está em um momento extremo, um momento em que seus limites estão sendo tocados, mas Elias também é ousado. E existem situações em nossas vidas que nós precisamos ser ousados. Precisamos clamar ao Senhor para que a sua glória seja manifesta em nossas vidas, em nossas casas, em nossos lares, em nossa história. Porque nós sim servimos a um Deus vivo e poderoso. Amém, igreja? Nesta quarta-feira fria, o povo de Deus está acordado. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, que haja fogo em nossos corações. E não se preocupe, eu fui a um evento de uma igreja de cunho pentecostal, mas não voltei pentecostal. Fique tranquilo. Aliás, todos nós somos pentecostais, irmãos, todos nós. Todos os ramos do cristianismo são pentecostais. Você sabia disso? Por quê? Porque nós somos diretamente ligados ao momento do Pentecostes. Então, essa questão de rótulos é um pouco equivocada. O movimento pentecostal é recente, 100 anos atrás, 100 e poucos anos atrás. Mas a igreja do Senhor é a comunidade do Espírito Santo através dos séculos. Nós também somos comunidade do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito e o Senhor derramou dons sobre esta igreja também. Amém, irmãos? Aqui é um celeiro de dons. Eu vejo aqui gente cheia de dons e talentos. E eu fecho então esse parêntese e volto para cá, para o texto. E meus amados e minhas amadas, os profetas de Baal fazem a sua expressão religiosa, a sua expressão litúrgica, e clamam, e fazem o altar, e clamam pelo favor de Baal, pela resposta de Baal, da manhã até o meio-dia. Nada, silêncio, silêncio. Porque Baal não é Deus. Só há um Deus que governa sobre os céus e terra. O Senhor nosso Deus, revelado plenamente na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é Deus. Baal em silêncio, profetas de Baal passando vexame, se envergonhando, o povo contemplando. Ih, deu ruim. Elias, então, lá próximo ao meio-dia, diz, gente, será que Baal está distraído? Atendendo a uma agenda divina? Será que está viajando? Clame mais alto, ele pode estar dormindo. Mais uma vez, Elias é tomado de uma intrepidez, de uma ousadia. Ele confronta para que o povo entenda. E existem momentos, irmãos, que Deus precisa nos conduzir a situações que nos despertem, que nos dão um choque de realidade, para que nós voltemos para os trilhos do Senhor. Não há resposta por parte de Baal. Eles cortam, eles se retalham. Não há resposta, porque ali, qual foi o desafio posto? O Deus que responder, este é o Deus verdadeiro. E diante do Senhor, meus irmãos, o inferno treme.
Quando a igreja ora, o inferno treme, porque nós estamos clamando a um Deus vivo e poderoso. Quando, irmãos, nós clamamos ao Deus único e verdadeiro, o inferno recua, o inferno retrocede, bate em retirada, Baal se prostra. Eu me lembro do episódio em que a arca do Senhor foi levada da terra e foi colocada no templo de Dagom. Por fim, Dagom amanheceu caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, porque a arca representava a glória de Deus. Diante da glória de Deus, o inferno treme, os demônios batem em retirada, o inferno se cala. Mas é interessante que diante do Senhor, meus irmãos, em alguns momentos nós resistimos, nós, filhos e filhas de Deus. E o texto nos diz que, diante da glória do Senhor e do clamor de Elias, Baal ficou em silêncio. Aí Elias falou: pois bem, se cansaram, agora é minha vez. Joguem água. Só que Elias, antes disso, ele faz algo que é muito importante nesse texto. A Bíblia nos diz que Elias restaura o altar do Senhor. No versículo 30 do capítulo 18, o texto nos diz: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim, autoridade espiritual. E todo o povo chegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor, que estava como, irmãos? Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em que estado? Ali na versão em quebrado, na minha versão em ruínas. O altar estava quebrado, em ruínas. Por quê? Porque o povo havia se afastado de Deus. Como está o altar do Senhor na tua vida hoje? Como está o altar do Senhor na tua vida nessa noite, querido, querida? Santo varão de Deus, amada varoa de Deus. Elias restaurou o altar do Senhor. Quando nós lemos esse texto, em meio a tantos milagres, essa expressão passa quase que despercebida, mas não pode passar despercebida, porque se nós queremos ver a glória de Deus, nós temos que restaurar o altar. Amém, irmãos? Elias restaura o altar. Elias coloca sobre o altar a oferta. Elias cava uma vala em torno do altar, uma vala não estreita, mas um pouquinho larga, que dava para plantar 2 medidas de semente. Joguem água uma vez, 2 vezes, 3 vezes, encharquem a lenha, encharquem a oferta, encharquem a terra. Que essa vala esteja cheia d'água também. O povo olhando, dizendo: Elias está surtado. Porque se ele quer fogo, como é que está mandando jogar água? O certo era jogar gasolina, combustível, alguma coisa ali. No mínimo, manter a oferta e o altar secos. Mas Elias estava clamando por uma manifestação poderosa, estrondosa, miraculosa, impactante do Senhor. A visão de Elias estava para além das circunstâncias. A visão de Elias estava para além daquele momento. Encharquem o altar. E, meus irmãos, sem esforço, apenas em uma ação de um servo de Deus, de uma serva de Deus, no versículo 36, na parte B, e no versículo 37, eu quero ler com você. O texto diz: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas, não segundo a palavra de Elias, não segundo o coração de Elias, mas segundo a palavra e a direção do Senhor. Homens e mulheres de Deus que querem ver a glória de Deus precisam viver segundo a palavra, a orientação do Senhor. Responde-me, Senhor.
Responde-me para quê? Para que meu nome fique marcado na história e que todos se lembrem de mim? Não! Responde-me, Senhor, para que este povo saiba que Tu és Deus e que a Ti fizeste retroceder o coração deles. Para que esse povo saiba que Tu és Deus, para que esse povo se lembre que Tu és Deus e para que esse povo volte seu coração para Ti. Responde-me, Senhor. E o versículo 38 é fantástico, porque sem alarido, sem fogos de artifício, sem trombeta, o texto diz que caiu fogo do Senhor, consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu as pedras, irmãos, consumiu a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala, no rego. Uau! Eu imagino o povo, gente, que mau negócio nós fizemos, abandonamos o Senhor Todo-Poderoso para servir a este deusinho chamado Baal. Que péssima escolha fizemos. Eu fico imaginando o semblante dos profetas de Baal, envergonhados, mentirosos. Elias apenas clamou e fogo de Deus desceu naquele lugar. E o Senhor manifestou a sua glória. Meus irmãos, quando há dependência de Deus, quando há firmeza de coração, quando há dependência de Deus, quando há altar restaurado, quando há desejo sincero que o nome do Senhor seja louvado e glorificado, quando há visão para que os corações se voltem para Deus, Deus manifesta a sua glória. Fogo do céu caiu. E todos, versículo 39, e vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Agora, é porque Deus é misericordioso, irmãos, com eles e conosco. Porque em muitos momentos também nós viramos as costas para o Senhor e seguimos a Baal, aos nossos Baalins. Quando o povo vê a glória de Deus manifesta, eles se quebrantam e dizem: o Senhor é Deus. Adonai Elohim, Adonai Elohim. O texto termina com o juízo de Deus sobre a iniquidade, porque Deus não tolera pecado. Aqui o texto se dá não em um momento de graça, mas em um momento veterotestamentário. Então, todos os profetas de Baal são mortos, todos. Porque a iniquidade, meus irmãos, nós temos que entender o texto e fazer a transposição histórica. A iniquidade precisa ser extirpada. Se nós queremos glória de Deus, a iniquidade tem que ser extirpada. Santidade. Santidade não é perfeição, a santidade é a nossa identificação com Deus em Cristo Jesus. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Os profetas são extirpados e ali a glória de Deus é manifesta, e ao desfecho nos próximos versículos, eu não li aqui, não é minha intenção lê-los, mas a partir do verso 41, Elias ora e volta a chover, porque o processo de correção de Deus é concretizado. E após a oração de Elias, não através da ação de Baal, porque Baal não é Deus, o Senhor é Deus. O teu socorro está no Senhor. Deus te trouxe aqui nessa noite para te lembrar que Ele é o teu Deus, que Ele é a tua fonte, que Ele é o teu recurso. Deus te trouxe aqui nessa noite para que você feche o teu coração para alianças escusas. Deus te trouxe aqui nessa noite para que você retroceda em processos de iniquidade acerca dos quais você estava sendo tentado ou tentada. Não corrompa o teu coração. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Voltou a chover. O versículo 41 em diante, do capítulo 18,
nos diz que voltou a chover porque Elias orou. E o Senhor abriu os céus. Após mais de 3 anos de seca, a provisão de Deus foi derramada. E aí então eu quero encerrar nessa noite com o versículo 9 do capítulo 19, porque no capítulo 18, irmãos, nós vemos glória de Deus. É fogo no altar. É glória de Deus. Mas o capítulo 19, já preguei sobre ele aqui em nossa igreja, e assim, durante meu ministério, eu preguei várias vezes sobre esse texto, e várias vezes eu visito na minha espiritualidade esse texto, e esse texto, como toda a Bíblia, é uma fonte inesgotável. Irmãos, já vi testemunhos de comunidades da igreja perseguida que só tinham uma página, isso é verdade, uma página do texto sagrado, uma página do Novo Testamento. E eles liam e reliam aquela página, liam e reliam aquela página, liam e reliam aquela página, e sempre o Senhor falava ao coração daquela comunidade. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível, eterna e inesgotável. E esse texto é uma fonte de riquezas insondáveis. Mas hoje eu só destaquei dele o capítulo 19, versículo 9, que diz que o mesmo Elias do Carmelo é o Elias que entra em uma caverna porque está em um processo de angústia, apresenta traços clássicos de um quadro depressivo. É um Elias que pede para si a morte. É um Elias que diz: Senhor, já cumpri, já fiz o que tinha que fazer, vivi uma experiência extrema no Carmelo, mas eu estou cansado porque eu estou sozinho, porque eu entendo que o meu período acabou e eu peço para a minha morte. E esse mesmo Elias entra em uma caverna e diz: chega, já basta. E a voz do Senhor fala com ele, e a voz do Senhor fala conosco: o que você está fazendo aqui, meu amado filho Elias? Por quê, irmãos? Porque eu falei sobre, eu fiz essa interlocução entre os dois capítulos, porque, tal qual Elias, em alguns momentos, a gente vai do fogo, da nuvem de glória até a caverna, muito rápido. Em alguns momentos, a gente vai do fogo do céu até a caverna muito rápido. E sabe, querido, querida, nós vivemos situações que parece que nos fazem esquecer de qual é o Deus que nós servimos. Nós não estamos, nessa noite, na presença de Baal. Nós não estamos, nesta noite, na presença de Dagon. Nós não estamos, nesta noite, na presença de Astarote. Nós não estamos, nesta noite, na presença das divindades do Egito Antigo, as quais, cada uma delas, foram envergonhadas por meio das pragas do Egito. Nós estamos na presença do Deus de Elias. Nós estamos na presença do Senhor Todo-Poderoso. Nós estamos na presença do Deus de nossos pais. Mas que maravilha que esse Deus se tornou também o nosso Deus. Ele é o teu Deus. E eu quero nessa noite te convidar a se lembrar dos feitos poderosos de Deus em prol da tua vida, dos momentos que Deus te deu livramento, dos momentos que você levantou um clamor. E pasmem, lembrem-se, o Senhor respondeu, o Senhor atendeu, porque o Senhor ouve o clamor de homens e mulheres que amam a integridade, que amam a sinceridade, que dependem dEle e que não se corrompem e não se rendem aos convites de Baal.
Talvez, meu querido e minha querida, você tenha chegado aqui nessa noite em um ambiente cavernoso. Caverna simboliza escuridão, e quanto mais você entra na caverna, mais difícil de sair. Caverna do desânimo, da angústia. Talvez você me assista virtualmente. Igreja para quê? Vou para a igreja para quê? Porque, meus irmãos, no capítulo 18 eu vejo um Elias vivendo a glória de Deus, mas eu vejo também, eu não sei se você percebe comigo isto, um Elias vivendo os extremos das suas emoções. Ele abre o seu discurso nesse caráter de realidade extrema. Hoje é tudo ou nada para vocês. Vocês vão ficar nesse reme-reme. Vão transitar entre dois pensamentos. Até quando? Ou o Senhor é tudo para vocês, ou o Senhor é nada. Elias estava cansado já, sabe? Extremado, esgotado. Não aguento mais isso. E às vezes, irmãos, nós também vivemos situações que dizemos: Senhor, não aguento mais isso. Igreja para quê? Essas coisas todas para quê? Só que o Senhor hoje nos convida a fazer um exercício de fé e trazermos à memória tudo o que Deus já realizou em nossas vidas. Eu sirvo ao Senhor, irmãos, há quase 40 anos, desde a minha meninice. Deus nunca falhou comigo. Deus nunca falhou comigo. Em nenhum momento. Já passei problemas, provas, dificuldades, muitas, mas Deus nunca me desamparou. Mas eu fico estupefato comigo mesmo, porque em alguns dias eu fico me comportando como se Deus tivesse que provar algo para mim. Eu temo diante de circunstâncias. Eu não tenho vergonha de falar isso aqui, porque eu já falei com os irmãos, eu não sou adepto de uma figura do pastor como super-homem. O pastor não é um super-homem, o pastor é um homem vocacionado, só isso. E quantos dias eu me vejo em crises de minha fé, em circunstâncias, situações, e o Espírito de Deus constantemente me fala: ei, rapaz, eia, se ajeite. Você esqueceu o Deus que você serve desde a tua meninice? Alguma vez eu falhei? Seria agora que eu iria falhar? Então toma jeito, sujeito. E meus irmãos, Elias está na caverna porque está com as suas emoções extremadas, a sua alma cansada, e o Senhor vai até ele para dizer: meu filho, sai daí, porque eu tenho mais a realizar na tua vida e através da tua vida, porque Deus realiza em nós primeiro, para depois realizar através de nós. Não somos nós que fazemos as coisas acontecerem, nós não giramos a roda. Eu não tenho capacidade de girar a roda do ministério, da igreja do Senhor. Eu, como pastor desta igreja local, eu sou apenas um coadjuvante. Eu estou agarrado, sabe? Como um filho fica agarrado na perna do pai, eu estou agarrado ali ao Senhor, me unindo a Ele naquilo que Ele está fazendo nesse lugar, porque Deus está fazendo grandes coisas e vai fazer muito mais nesse lugar. Eu creio.
Eu creio que Deus ama essa igreja e tem visão para essa igreja. Muito mais. A última palavra do Senhor, a última palavra nessa igreja não é de Baal. É de Yahvé. É do Senhor Todo-Poderoso. Mas eu sou apenas um coadjuvante. E vez por outra eu dou um trabalho danado para o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tem que ir lá nas minhas cavernas e dizer: e aí, rapaz, você vai ficar aí até quando? Ah, Senhor. A gente é assim, irmãos. A gente choraminga muito. Ai, problema. Um problema aqui. Ah, minha familiar. Ah, aquele irmãozinho, Senhor. E Deus fala: ah, e aí? E daí? Aliás, daí não. Daí não pode. Vez por outra Deus fala: rapaz, é a vida, é da vida. A vida é mesmo assim. Vez por outra enfrentamos aflições, adversidades, mas a vida continua e o meu trabalho através da tua história não terminou. Sai daí, Elias. Eu estou sozinho. Não está sozinho nada. Ainda tem uma cabeçada de gente que não se dobrou a Baal. Você ainda tem que ungir o novo rei, porque o tempo de Acabe, acabou. E você ainda tem que preparar sucessão. Porque eu falei no início que o bom líder é desnecessário, mas o bom líder também sempre prepara sucessão. Por quê? Porque o líder sabe que não é eterno, é temporal. E aí, a obra de Deus continua conosco e principalmente sem nós. Porque todos nós, em breve, e assim oramos, não tão breve assim, Senhor, por favor, mas nós iremos para a glória. E quem vai continuar o trabalho? As gerações que nós estamos ganhando, discipulando, capacitando e preparando, porque o reino de Deus é assim. É para além de nós. Então Elias sai da caverna, porque você vai ungir um novo rei, porque você vai ungir um novo profeta, e porque ainda existe um grande número de pessoas que não se dobraram a Baal e compartilham da mesma fé que você. E aí você me olha nesse final de culto e me pergunta: o que isso tudo tem a ver comigo? A vida de Elias nos ensina, irmãos. A vida de Elias nos ensina que nós precisamos de integridade diante do Senhor, ou seja, não é mais tempo de ficar flertando entre uma realidade e outra, negociando espiritualidade. Ou Jesus é o teu Senhor, ou Ele é nada na tua vida. E ponto final. A palavra de Deus nos lembra hoje, meus irmãos e minhas irmãs, que só o Senhor é Deus. E a Ele nós temos que buscar continuamente. A palavra de Deus nos lembra nessa noite que um exercício muito necessário é a restauração do altar. Elias restaurou o altar do Senhor que estava quebrado, que estava destruído, que estava em ruínas. Elias teve um tempo e um trabalho para restaurar o altar, e Deus nos chama para restaurar o altar em nossas vidas. O texto nos ensina, a vida de Elias nos ensina a sermos ousados e clamarmos ao Senhor pedindo milagres, pedindo uma manifestação de Deus, porque em certos momentos nós precisamos de uma ação impactante de Deus em nossas vidas. O texto e a vida de Elias nos ensinam, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus responde quando nós clamamos, e que nós, hoje, não podemos nos esconder em uma caverna, porque, como eu disse, vamos do fogo do céu até a caverna muito rápido.
lembre-se do Deus a quem você tem servido nesses anos todos. Na minha história são 40 anos de caminhada com Jesus. Não me arrependo de um dia sequer. Graças a Deus Ele me salvou quando eu era um garoto ainda, de calças curtas. Se não fosse a graça de Deus, eu não sei o que seria de mim. Quantos anos você serve o Senhor? Quantos anos você caminha com Deus? Eu desafio você, eu pergunto a você, quando foi que Deus falhou na tua vida? Quando foi que Deus te decepcionou? Deus não falha. Mas pastor, já vivi situações que as coisas não aconteceram como eu queria. É assim, a vida é assim. Existem situações que nós só iremos entender lá. Existem situações na minha vida que eu só vou entender lá. Mas o meu papel não é ficar questionando Deus e fazendo beicinho para Deus. O meu papel é caminhar com Ele, mesmo que eu não entenda, porque eu fui chamado, eu fui salvo para viver pela fé no Deus de Elias, pela fé no Deus de meus pais, pela fé no meu Deus. Você entende o que a palavra do Senhor nos traz nessa noite? Constância, confiança, dependência, integridade, que nós encarnemos esses princípios em nossos corações e que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe nessa noite de quarta-feira. Amém, irmãos? Será que você pode ficar de pé no teu lugar? Porque quarta-feira, correria da vida, talvez você tenha chegado aqui cansado, cansada, mas dá aquela levantada agora para você não dormir, não cochilar. Sabe, se você conseguir dar aquela olhadinha para o lado, falar: meu irmão, como é bom louvar a Deus contigo. Dá um sorriso para ele, dá um sorriso para ela. Aquele sorriso de meio de semana, aquele sorriso de irmãos e irmãs. E juntos vamos louvar ao Senhor. Logo após, eu quero orar com você para encerrarmos esse culto.
Senhor, por essa noite. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua presença, obrigado pela ministração do teu Espírito. Dá-nos, Senhor, despertamento nessa noite, dá-nos de novo nessa noite. Traz-nos junto a ti, Senhor, para que as circunstâncias da vida não nos afastem. Traz-nos junto a ti, Senhor, para que nós não nos esqueçamos do Deus a quem servimos. Traz-nos junto a ti, Senhor, para que nós entendamos que o Senhor não precisa provar nada para nós. O Senhor é Deus. O Senhor já fez grandes coisas por nós. O Senhor já fez grandes coisas em nossas vidas. O Senhor já nos deu muitas respostas positivas, outras negativas, algumas respostas negativas que com o tempo entendemos, outras que nós ainda não entendemos. Mas diante do Senhor não há nenhum problema quanto a isso, porque algumas questões entenderemos nessa vida, outras entenderemos na eternidade, mas há algo que do qual nós não abrimos mão, de nossa caminhada contigo, de nossa aliança contigo. Nós não estamos cocheando entre um pensamento e outro. Nosso coração não está oscilante entre Deus, entre Yahvé e Baal. Nosso coração é do Senhor, porque nós conhecemos o Senhor. E independente das circunstâncias, nós amamos o Senhor e servimos ao Senhor e serviremos ao Senhor, porque a nossa vida está escondida em Ti. Em Ti existimos, em Ti nos movemos e em Ti, Senhor, nos alegramos. Então abençoe o Teu povo nessa noite. Se alguém chegou aqui, Senhor, com ares de caverna, tira o Teu povo da caverna, Pai. Sopra um fôlego de vida e esperança, de renovo para a fé. Faz-nos lembrar que as circunstâncias não determinam o futuro, é a Tua palavra que determina o nosso futuro. Então que ouçamos apenas a Tua palavra, que estejamos focados apenas em Tua palavra e na face de Jesus, nosso amado Senhor. Abençoe Teu povo nessa noite, que a Tua palavra ressoe em nossos corações, gerando vida e transformação, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Você pode sentar, meu querido, minha querida. Alguns avisos breves. Você que faz parte de nossa liderança, nós temos uma liderança linda, uma liderança abençoada por Deus. Amanhã, 7h30, nós temos um encontro para planejamento, para capacitação. Nós estaremos aí fechando alguns detalhes administrativos e também eu quero trazer uma palavra de inspiração para a nossa liderança, para que a gente continue caminhando e continue construindo uma realidade segundo o coração de Deus nesse lugar e nessa igreja. Então amanhã às 7h30 eu espero você, meu amado líder, em nome de Jesus, para que você participe, para que você se envolva no projeto de Deus neste lugar. Também, próximo sábado, às 18h30, você que é mulher plena, há alguma mulher plena aqui nessa noite? Eu não, levantei a mão assim só para exemplificar. Mas cadê as irmãs, as plenas? Cadê? Você tem um encontro marcado, próximo sábado, às 18h30. Venha, participe, porque será um momento lindo para as mulheres de nossa igreja. Lembrando, irmãos, que próximo domingo nós teremos aquilo que chamamos de um culto administrativo. É muito importante, irmãos, que a igreja, e nós como uma igreja batista, que tem uma forma de governo comunicacional, democrático, que nós façamos parte dessas situações que acontecem na igreja. Nós somos cristãos de confissão batista por alguns motivos, e dentre eles que nós nos identificamos com o nosso sistema de governo. Então nós batistas gostamos de participar da vida da igreja. Existem outras formas de governo,
mas nós nos enquadramos melhor nesta. Então, irmãos, dê importância à Assembleia Regular, à Assembleia Administrativa, onde os relatórios financeiros são prestados, e você sabe o que está acontecendo com o dízimo que você entrega, a oferta que você entrega, os projetos de nossa igreja, com as deliberações. E é muito importante que o povo de Deus entenda que uma das características de ser membro de uma igreja batista é participar da vida administrativa de sua igreja. Então, no próximo domingo, nós teremos nosso culto administrativo. Louvaremos ao Senhor, refletiremos na palavra e teremos um momento. A Assembleia esse mês, a ordem do dia está enxuta, é simples e necessária para a condução dos trabalhos de nossa igreja. E aí então tem a Assembleia. Você vai fazer o quê? Você vai sair daqui e você vai para o restaurante? Não, não vai. Você já encomendou o seu almoço, né? Almoço em prol da conferência transbordar, você vai pegar o seu almoço e você vai almoçar com a sua família em casa depois da Assembleia. Tudo se encaixa perfeitamente, irmãos. Então não esqueça, eu não sei se dá tempo de encomendar ainda, dá tempo? Algumas quentinhas você pode ainda encomendar. Então, se não encomendou, encomenda, irmão, para abençoar a obra de Deus e também facilitar a vida da sua esposa, meu queridão, maridão lindo que está aqui, que está me ouvindo. Encomenda quentinha, tem algumas ainda, entre em contato com a Gisele, você vai então receber essa boa notícia. Meus irmãos, bênção de Deus, estamos aqui nessa noite, e a minha oração é para que o Senhor continue te concedendo uma semana linda, uma semana de paz, de saúde, de provisão, de presença de Deus, presença na bonança e presença no vale. O que nos garante a vitória não são as circunstâncias, mas é a presença do Senhor. Ande com Deus e que Ele te abençoe. Nessa noite, Pai, leva o teu povo em paz, segurança e prosperidade. Obrigado pela Igreja Batista em Jardim Santíssimo. Receba este culto e o nosso louvor nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Vai em paz. Que Deus te abençoe. Necessita